Olá, boa noite, você também aí do Instagram. Hoje são 16 de agosto de 2020. Estamos aqui em uma sequência de lives voltada para o tema Volte a Viver. Estamos sim juntos nessa jornada de superação, voltando ao novo tempo, à nova normalidade. E você é meu convidado pelo Instagram e pelo YouTube. Mas, Kátia, por que este tema? Quero dar uma pequena introdução antes de chamar o nosso convidado aí da noite. Quero dizer a você que durante esse período de isolamento, da pandemia, aqui em Salvador, Bahia, onde eu estou localizada, né? Na verdade, eu estou em Lauro de Freitas, região metropolitana. Mas o meu convívio, meu network é longo e é longe, tem vários lugares do Brasil e do mundo. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que este ano era um ano perdido, que era melhor passar adiante. E eu vi algumas coisas como também pessoas desistidas, desesperançosas. Acompanhei alguns fatos reais, verídicos, dolorosos, de perda de ente querido, ou até mesmo de situações difíceis do comércio, das empresas. Mas eu quero dizer para você que tudo isto deve culminar para o nosso crescimento e nosso aprendizado. Não devem ser motivos para afundarmos a nossa esperança, a nossa resiliência. Pelo contrário, precisa ser uma alavanca para a nossa inovação, para o nosso crescimento. Porque, como eu tenho dito desde a primeira live, empresas falem e faliram e vão continuar falindo, independente de uma pandemia. Todo dia no Brasil, antes da pandemia do isolamento, abria-se uma empresa e se fechava outra. Fatalidades, mortes, eu sei que o caso de uma pandemia é mais comovente, é uma maior comoção. Mas eu também passei por uma fatalidade da vida, perdi o esposo em uma fatalidade. Então eu quero dizer com isso que o quê? Independente da sua dor e da sua situação, é preciso voltar a viver. Ou você esteja numa situação confortável, estável, é preciso voltar a viver para planejar, para crescer, para conquistar e para construir. Então, seguindo para um ou para outro, essa é a ideia de estarmos aqui nessa live com convidados, com pessoas que têm a agregar, pessoas que contêm histórias de resultados, de vida com autoridade, para, junto comigo, dizer a você que vale a pena voltar a viver, voltar a sonhar, planejar. Mas, Kátia, eu não estou vivendo? Tem gente que está vivo, mas é um morto de sonhos. Tem gente que está vivo, mas não constrói de uma forma planejada, de uma forma sonhada a sua vida. Está assim, deixa a vida me levar a cada dia. E não é isso que eu quero mostrar para você. Quero mostrar para você que o seu futuro depende das suas ações de hoje. Quero mostrar para você que você pode ter uns 4, 5 meses de final de ano, ainda em 2020, extraordinário. Mas vai depender das suas ações de hoje. Vai depender dos seus pensamentos, das suas palavras e ações. Então vem comigo em mais esta live, esta é a quarta de 12. E hoje o nosso convidado, meu convidado especial, meu amigo Walter Vieira. Uma pessoa excepcional aqui também da Bahia, do interior da Bahia, de Ilhéus. Um coach, um empreendedor assim nato, tanto é que o tema dele é empreendendo desde cedo. E ele vai dar a sua contribuição no que ele tem de experiência de vasta, de business, de empreender, de finanças. Sem falar que recentemente uma história linda de ser pai, mas essa é outra história comovente, mas se ele quiser contar também, é linda. E estamos aqui juntos porque entendo que eu preciso de colegas, porque juntos nós vamos mais longe, porque juntos somos mais fortes. Quem quer ir só ir mais longe, vai sozinho. Quem quer ir mais alto, é assim? Tudo bom, meu amigo? Tudo Deixa eu bom? Boa refazer aqui essa noite. frase. Se Quem você quer ir, mais se você rápido? quer ir, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Isso aí. Boa noite, boa Bata, meu noite. amigo. Boa Tudo noite. bom? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Melhor agora com uma frase business que é sua cara. Já entrou com a gente. É isso aí. É isso aí. Gosto de me modular com pessoas que me passam mais experiência ainda. Vou tentar passar um pouquinho de experiência, mas você é viajada, você montou um negócio, você tem um negócio que passou as barreiras da nossa Bahia.
É Tudo bom? verdade. Agradecer a sua audiência, agradecer o convite. Eu fiquei encantado com o seu projeto, tá? Seu projeto Gratidão. é um projeto de propósito, porque lá no começo da pandemia, antes de falar um pouquinho sobre mim, mas antes lá da pandemia, eu fiquei muito preocupado que todo mundo só fazia live, vendendo produto, vendendo produto. E eu fiquei assim, gente, não vai ter ninguém não para poder trazer uma luz, trazer uma paz, trazer... E aí quando eu vi o seu projeto, superação para as mulheres, eu falei, caramba, as mulheres que hoje têm o maior poder emocional, porque os homens são medrosos, se assustam, ficam logo com medo. É Que ele que bom que tá a... dizendo. Mas é verdade. Que bom que uma mulher vai falar para a mulher e está trazendo esse tema. Eu falei, quando você mandou o convite, eu só demorei de responder porque eu estou num plantão de Bela Ju, minha filha nasceu tem menos de um mês, e aí por Linda. conta disso. Mas o projeto fantástico, precisa muito disso, precisa de mulheres que venceram, que superaram desafios, para estar mostrando para as outras mulheres que elas Gratidão. podem, que é possível, né? E você é a prova viva disso. E eu estou aqui para Gratidão. contribuir. Estou aqui para Gratidão. contribuir e vou pedir então, já que a gente está para contribuir, que a gente possa pegar esse propósito e pegar um aviãozinho aí, começar a marcar todos os amigos, cada um marca 10 aí para essa live bombar, que eu preparei aqui um monte de conteúdo, viu? Uau. Quem empreende aí, quem tem negócio, vai entender o que eu fiz no começo da minha vida, o que eu fiz na pré-pandemia, porque eu previ a pandemia, qual foi a minha estratégia, qual foi a estratégia que eu fiz nos grupos de business que eu tenho, e o que é que deu certo e até o que não deu certo. Ainda não deu certo. Então, pessoal, marca, bota aí o aviãozinho, marca todo mundo, pega o coraçãozinho aí, ó, começa a disparar no coraçãozinho, que tem muita coisa boa, tem muita informação. Carlson, seja muito bem-vindo. Doutor Carlson. Enquanto que o pessoal tá pegando o aviãozinho aqui, eu vou dizer para você que está no YouTube. Olha, já já eu estarei montando a tecnologia para transmitir tudo ao vivo para o Instagram e para o YouTube. Por enquanto, você vai ouvir a voz eloquente, que eu estou falando com Walter Oliveira Vieira. Olha que nome forte. Empreendedor em Ilhéus, Bahia. Um cara assim que tem se aperfeiçoado cada vez mais em business e em finanças. E ele hoje é o meu convidado para essa sequência de lives. Então você do YouTube escuta, depois eu vou deixar registrado também o Instagram dele e tal, e a gente vai caminhando nesta parceria. Por quê? Kátia, por que você não espera para estar tudo pronto? Eu digo, porque eu tenho um lema, antes feito do que perfeito. Já já fica tudo perfeito. É, Walter? Com certeza, com certeza. Mas, rapaz, você disse aí que você previu a pandemia. Me conte essa. Não, eu não previ a pandemia, eu previ a pandemia nos negócios. Ah, Eu falei bem assim, olha, esse problema todo, ele vai acontecer. Deixa eu falar para as pessoas um pouquinho de mim, para elas entenderem o porquê do business. Eu estava fazendo a reflexão e tentando uma ordem cronológica, e eu descobri que eu comecei a empreender com 8 anos de idade. uau. Como? Eu gostava de jogar bola e tinha um álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro. E eu ia estudar num bairro próximo lá de casa, e eu ia andando e na volta ou na ida, sempre passava por uma rua que tinha um senhorzinho que era bem humildezinho a casa dele, e ele empilhava garrafas. E aí um dia eu perguntei a ele por que é que ele empilhava aquelas garrafas. Ele falou, não, eu empilho para vender. E aí chegou uma época que eu queria completar o álbum. Então eu saía na casa dos amigos, na vizinhança, pegando as garrafas de cerveja e levava lá e vendia para ele. Ele me comprava, que ele revendia. E aí eu comecei a completar meu álbum. E aí a rua toda, essa ruma de menino, todo mundo começou a fazer isso. Então aí eu vi que meu negócio ficou Perfeito. difícil, porque todo mundo começou a bater nas portas. Quando eu chegava, eu não tinha mais. Aí a gente juntou esse grupo de amigos e eu tinha um monte de gibi. E aí eu já tinha 10 anos, a gente tinha um monte de gibi. E todo mundo tinha gibi. E a gente montou, acredite, Kátia, a gente montou um álbum, uma banca de revista de gibi usado. E a gente Show. fez, na porta da casa de um amigo, embaixo da garagem da casa dele, da escada. E como é que acabou isso? A gente botou... começou a vender bala, doce.
E acabou porque um dia a mãe dele chegou mais cedo e a gente tinha um potinho de dinheiro que a gente não mexia. E quando ela passou, tinha aquele pote cheio de dinheiro, mas era abarrotado de dinheiro. Aí ela acabou com a nossa banca porque ela achou que a gente estava vendendo droga. Aí ela acabou. Mas foi tanto dinheiro que distribuiu pra gente que eu lembro que eu comprei caneleira, comprei chuteira. E aí, com 12 anos de idade, eu fui trabalhar com meu irmão. Eu estava perdendo na escola, eu fui trabalhar com meu irmão. E dentro da empresa de meu irmão, eu empreendia dentro da empresa de meu irmão. Tinha um material e eu comecei a perceber que tinha um volume muito grande. E ele comprava, tipo assim, por R$ 20. E eu comecei a analisar aquele material como era feito e falei assim, eu consigo fazer igual. Aí fui no centro comercial que tem aqui, comprei o material, o meu dinheiro, e fiz o experimento e mostrei para ele. Ele falou, eu faço esse material aqui que você está comprando por R$ 20, eu te faço por 10. Aí ele, mas tem que costurar, tem que fazer, não tem problema. Aí eu fui em outra pessoa, busquei, aperfeiçoei o produto e comecei a tirar. Com 12 anos, 13? Caí, acho que já tinha uns 14 anos. Eu comecei a tirar mais do que o salário que ele me pagava. Eu comecei a tirar. E assim, pense, se eu estava ganhando R$ 1.000, R$ 500, R$ 10, R$ 1, ele estava ganhando o mesmo de lucro na compra e o dobro na hora de vender. E aí eu comecei a perceber que desde cedo que eu empreendo. E aí no ano de 2003, com 23 anos, eu ia fazer 24 anos ainda, eu montei a minha empresa, que eu tenho até hoje. Então, Alex está aí, gratidão. Alessandra, meu companheiro no Rotary, obrigado. A história tem muitos percalços, mas... E aí, com 23 anos, cara, eu montei minha empresa. Qual empreendedor que não tem percalço? Pois é. Não Agora, é empreendedor. Eu montei minha empresa com R$ 1.500. Eu fui dormir no chão da loja por 1 ano e meio. Uau. E com 6 meses eu vi a empresa quebrando. E aí eu já não estava morando mais em Itabuna, eu vim morar em Ilhéus, na cidade que eu moro até hoje. Foi empresa de quê? Qual foi o primeiro negócio que você abriu oficialmente como empresa? Produtos ortopédicos e hospitalares, a ortomédica que eu tenho até hoje. Então, eu trabalhei dos 12 anos até os 22 anos com meu irmão no ramo de produtos ortopédicos e hospitalares. E eu vim empreender com um amigo em Ilhéus, não deu certo. Eu falei assim, a única coisa que você fazer é trabalhar com isso. Só que uma coisa é ser funcionário, outra coisa é ser empreendedor. Já fica a primeira dica. Exatamente. Primeira dica. Uma coisa é ser funcionário, outra coisa é você empreender. E quando eu montei esse negócio, eu montei sociedade com meu irmão, não deu certo, a gente acabou desfazendo a sociedade. E eu dei um jeito de tocar o negócio. E aí foram meses difíceis, mas plantando aquilo que eu acreditava, aquilo que eu sonhava e acreditava que sabia fazer bem feito. E estamos aí até hoje. Hoje a Ortomédica é a loja referência na região. Hoje é ponto próprio. Ou seja, você também como eu, no início da empresa do turismo, teve uma quebra, teve uma queda, teve quase fechamento e teve que recomeçar. Isso. Olha, eu não conheço um empreendedor que não passou por isso. Ou 1, ou 2, ou 3 vezes, até crescer e se estabelecer mesmo. Agradecer aí a Vanessa, que chegou aí, Marilene, minha irmã na igreja. Olha. Mas todo mundo chegando aí. Vamos apertar o aviãozinho, pessoal. Vamos convidar todo mundo. Então, essa é um pouquinho da minha história. Essa é um pouquinho da minha história para me falar sobre empreendedorismo. Por que eu me encanto como empreendedorismo, como empreender. Porque foi o empreendimento que eu fiz, foi que me fez ser homem, foi que me fez constituir família, foi que me fez agora ser pai. Se não fosse o meu negócio, nada disso teria acontecido ou poderia ter acontecido de outra forma. O fato é que eu me vejo empreendedor desde sempre. E aí, quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, eu vou abrir aqui uma verdade. Eu queria ser ligado a finanças. Vamos, pessoal, apertar o coração, chamar os amigos. E eu queria falar sobre finanças. E todo cliente que eu conseguia, consultoria, tudo que ia falar de finanças, quando eu me via, cara, eu estava falando sobre business.
E aí um amigo falou assim, cara, tô com uma dúvida. E aí eu comecei a ver empresários que têm empresas muito maiores que a minha, que ganham muito mais do que eu, começando a me convidar para treinar a equipe dele, para falar de negócios com eles, para entender qual é a visão de um jovem. Eu falei assim, caramba, peraí. E aí, falando já um pouquinho do que eu fiz depois da pandemia, esse mês agora de agosto, minha filha nasceu mês passado, então eu fico aqui em casa e eu comecei a analisar tudo que eu fiz, eu vou contar para vocês, tem muita dica, muita sacada. E eu comecei a perceber que muitas pessoas com negócios estavam fechando, estavam quebrando. E eu vi que era uma dor muito grande. E um pouco de conhecimento que eu tinha, que eu tenho, eu fui tocado. A gente sabe que a gente foi tocado por Deus, é propósito. E eu lancei a Odisseia do Empreendedor, em que eu estou disponibilizando conteúdo todos os dias no Instagram, no YouTube, no Facebook, trazendo um pouquinho de dicas e sacadas sobre empreendedorismo. E um amigo meu até falou bem assim, caramba, por que você não faz vídeo? Seu conteúdo é bacana. Eu falei, cara, eu sei que eu tinha que criar essa odisseia do empreendedor. Agora, onde vai chegar, é Deus que vai dizer. Eu estou fazendo. Como você falou no começo da live. É melhor feito que o perfeito. E eu comecei, eu senti que eu tinha que fazer e eu comecei a fazer. Odisseia do empreendedor. Odisseia do empreendedor. Eu ia fazer jornada do empreendedor, mas aí todos os nomes que eu pesquisava já estavam registrados e eu não queria arranjar briga com ninguém. Mas vamos trazer dica para o que eu vi na pré-pandemia e aí a primeira frase de impacto. Nós estamos no mesmo mar, porém em barcos e embarcações diferentes. Perfeito. Da Islã, Kátia está aí, a Raquel. Da Islã, A Raquel é jovem... minha irmã dos Estados Unidos. Ó, tá vendo? Aí estamos nos Estados Unidos. Corretora. Da Islã, ele é empreendedor, um jovem empreendedor, autodidata, viu? Gabriel, meu superiores não perceberam no começo da pandemia. Em fevereiro, quando começou a ventilar esse negócio, eu comecei a pesquisar. E quando eu vi o nome lá, lockdown, eu falei, e se isso acontecer? Mais outra dica, Kátia. O empreendedor de verdade, ele vive criando cenários. Sim. A cabeça dele, ele tem que estar 100% pensando em cenário, ou seja, ele tem que estar no estratégico da empresa dele. Da imprevisibilidade. Se você tem uma empresa e você está no operacional, todos os dias ali na boca do caixa, no balcão, fazendo compra, lançando, e você não estou dizendo que está errado, não. Mas se você não tem um tempo para pensar a sua empresa, vai acontecer o que aconteceu com muitos empresários. A crise começou a ser anunciada, e aí ele viu, aí é que eu falo do mar. A gente estava no mar, todo mundo ali tranquilo, e a maré desceu. E aí pegou muita gente de calça curta. E aí o empreendedor, ele começou a perceber que com a loja dele fechada, ou com a empresa dele fechada, no outro mês ele não tinha dinheiro para fazer a feira. E na minha empresa, eu tenho um controle financeiro, meu controle financeiro pessoal é muito rígido, eu tenho um orçamento para tudo. E na pessoa física também, na pessoa jurídica também. Então, mais uma dica, separar, isso é obrigatório, viu? Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Se você tem uma empresa que fatura 100 mil reais e você tem... É o desafio de todo microempreendedor e até dos médios. Entender isso. Ó, estamos empratando em São Paulo, ao do Prata aí. A Lei Morelli, também empreendedora. Minha companheira A sua segunda dica foi, todo empreendedor deve estudar, aí eu coloquei a palavra imprevisível, mas você disse outra, qual foi? Cenário. Ele tem que prever cenários. Deve estudar ele tem que projetar cenários. É a melhor forma de você prever o futuro, é você criando ele. Então, quando começou a crise, Kátia, o que aconteceu? Eu comecei a falar, eu formei um grupo de 15 empresários do ramo aqui na Bahia, de diversas regiões, e eu comecei a ver como é que estava todo mundo. Todo mundo, não, ó, se der lockdown, a gente para de pagar fornecedor. E eu falei, caramba, um empreendedor de sucesso, ele não faz isso. E aí, o que foi que eu fiz?
eu fiz o levantamento de que se chegasse o lockdown, quanto de dinheiro eu precisaria para poder pegar um capital de giro para poder sobreviver. E aí eu peguei um capital de giro para 3 meses. E todos os meus colegas ficaram chateados comigo. Como é que você, a loja de referência, vai fazer isso? Tem que trabalhar com dinheiro do fornecedor, só não pagar duplicata. Eu falei, cara, é jogo de gente grande. O banco ele não quer saber se você está negativado. O governo não quer saber se você pagou ou não imposto. E assim eu fiz, Kátia. Eu peguei Mas esse eu estou valor. zelando pelo outro do outro lado, que é meu fornecedor, Isso. que também é uma família, Isso. já Então, agia assim também. Perfeito, Walter. ó, eu não demiti nenhum funcionário, eu não atrasei nenhuma duplicata. Os que eu consegui negociar, eu negociei. Quem não negociou, eu paguei em dia. Contador em dia, luz, energia, tudo em dia. Como você falou, a mesma dor que eu estou sentindo, o outro também vai sentir. Então, eu, como Exatamente. cristão, eu não poderia fazer isso. Todo mundo ficou, Exatamente. pega funcionário e usa o auxílio emergencial do governo. Não, uma hora ele vai pagar essa conta. Eu dei férias. Quem tinha férias, eu dei férias. Mas eu não Amigo, usei você agiu por princípios. E também. quando nós agimos por princípios, que começa com os princípios cristãos, depois passa pelos éticos ou moral, primeiro, depois éticos, para mim primeiro é moral, depois os éticos, amigo, você só está no rumo para voar no sucesso. Porque quem quebra princípio, quebra sucesso, quebra êxito, quebra a colheita que estava para vir. Com certeza. Com certeza. Isso tocou forte em mim e eu não aceitei. Eu não aceitei o jogo do mercado, porque uma hora esse preço ia ser pago. E aí o que foi que aconteceu? Segura aí Eu um tive. pouquinho, só um Tá. minuto. Raquel, minha irmã, não sei se ela ainda está aí, mas quando você estava contando que você começou a empreender com 8 anos, e eu não. Raquel, eu lembrei de você. A minha irmã Raquel, Walter, fazia umas pulseiras de tricôzinho e Hã? passou a vender na escola desde 8 anos de idade, que minha irmã faz coisas de artesanato, de decoração de pulseiras, de uma série de coisas e vende na escola. Você falando, eu só lembrei dela e ela entrou. E eu não achei que ela ia poder entrar. Então, só fazendo essa referência aí, porque é lindo quando nós, e aí serve para quem está nos ouvindo, paramos para fazer a nossa linha do tempo para trás e vemos o quanto a nossa história já tem conexão com o que nós vivemos hoje. Quanto que nossa história ou nosso propósito não está nascendo hoje. Ele foi construído ao longo do tempo da nossa vida. E aí onde eu digo que tem o dedo de Deus. Porque muitas das vezes, todas as vezes que eu acompanhei histórias fortes de superação na segunda jornada, acabava culminando com o quê? Onde foi a dor de alguém, onde foi a dificuldade de alguém, apontava o seu propósito, apontava a sua missão. Então Yeah. fica aí a dica minha, junto com o depoimento já de volta até agora. Pegue a sua linha do tempo, a sua linha da história, por ano para trás, e marque os pontos positivos e negativos, ou de dor ou de êxito. E ali feche, talvez, o apontar ou o consolidar da sua missão e do seu propósito. Mas prossiga aí. Essa é a chave do sucesso. É você estar atento a todos os sinais, os bons e os ruins. E aí, o que acontece, Kátia? As pessoas, o empreendedor, ele chegou na crise e ele simplesmente ele começou a ouvir o que todo mundo estava fazendo de errado. E é o mais fácil. E eu fui para o lado mais difícil. Só que o que aconteceu? Aí a crise veio, se instalou. E aí o fornecedor ficou com medo, botou o preço lá em cima, só vendia à vista, não dava crédito. E aí superamos isso, passamos. Só que aí agora a gente precisa botar o barco de novo no trilho. O que é que acontece? Tem que pegar dinheiro em banco. E aí quem foi pegar dinheiro em banco agora, deixou de pagar a duplicata, está negativado, deixou de pagar o imposto, está sem certidão. E aí o que é que acontece? E aí o banco começa a travar o crédito. E aí o fornecedor, ele olha lá e fala assim, quem foi fiel comigo aqui lá na crise? Isso mesmo. Foi o Walter. Então, Walter, eu tenho um produto aqui, eu vou te dar um desconto, eu vou te vender no prazo. Isso aconteceu comigo. De fornecedor me ligar, cara, tô com uma promoção aqui, tô mandando para você. Eu falei, rapaz, não mande não, que eu não tenho dinheiro para comprar. Não, mas fique tranquilo que eu vou Prorrogar seu prazo. vou te dar prazo, porque a gente passou, meu ramo, cara, a gente passou 3 meses só comprando à vista.
E aí, quem não pegou empréstimo, que não tinha caixa? Se você não estava conseguindo pagar, duplicar, você ia ter dinheiro para comprar à vista? E aí, olha a questão do mastermind. Você tem que ter um mastermind do seu negócio. E aí, desse grupo de 15 empresários, eu tenho um grupo separado com mais 2 colegas. Um colega de Feira de Santana e um colega de Irecê. E nós Todos do montamos mesmo ramo ou todos ramo no mesmo diferente? ramo. Todos no mesmo ramo. E Eu são, qual conseguia é seu ramo mesmo? produtos ortopédicos e hospitalares. Esse é um dos meus negócios, tá, Kátia? Eu queria falar também do hospital, mas deixa para outra oportunidade. Vamos falar de negócio, vamos falar de business. E aí a gente seguiu a mesma linha. E aí a gente começou, quando o fornecedor ligava para a gente começou um passar para o outro. A gente começou a passar um contato para o outro e começar a prever cenários e começar nesse sentido de fortalecer os nossos negócios. E aí o que foi que aconteceu? E aí a gente começou a perceber, eu comecei a perceber, primeiro, que antes da pandemia não existia separar a PF da PJ. Então o cara, quando veio a pandemia, ele se pipinou porque o dinheiro do caixa da empresa ele pegava para ele e a empresa que sustentava ele precisou do dinheiro e ele estava gastando com carro, ele estava gastando com moto, com casa de praia, com financiamento de coisas que ele não vai gerar valor para ele. Controle financeiro de estoque, ele nem sabe o que é isso. E ele precisa entender, você precisa entender, quem quer empreender ou quem já está empreendendo, você tem que entender isso. E o mais importante de tudo, para você que tem uma empresa, mesmo que ela esteja mal agora, mesmo que não esteja nada bem, se você quer vencer e superar na crise, você precisa ter uma entrega extraordinária. E eu comecei, Kátia, a trocar dinheiro na minha loja para ter uma entrega extraordinária. Walter, explica isso daí. Existe uma coisa de você vender e a outra coisa de você entregar valor. Então, o que é que acontece? Eu comecei a comprar produtos em que, se eu fosse colocar minha margem, eu não teria condições nenhuma de vender, porque ninguém ia comprar, e eu ia ficar queimado no mercado com um cara que estava roubando. E eu comecei a calcular o meu custo e vender o produto pelo custo para o meu cliente não ficar em falta. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a ver o mês de maio as coisas melhorarem. Eu comecei o mês de junho e eu tive o melhor mês de junho de toda a história. Uau! Desde que eu abri a loja. São 17 anos. Uau! O melhor mês de junho. O melhor mês de julho. E vou agora para o melhor mês de agosto. Na crise, na pandemia, eu estou tendo os melhores meses de faturamento e lucratividade desde que eu abri minha empresa. O que quer dizer isso? Que todo aquele prejuízo que eu tive, março, abril e maio. Você levantou a ideia, as contas dos 3 meses de necessidade e tomou o dinheiro emprestado ao banco em que mês? Fevereiro, março, abril? Em março. Eu dei entrada na documentação em fevereiro. Em março já estava disponível. Em abril eu comecei a usar. Porque em fevereiro São Paulo já estava. Bahia ainda não estava, mas São Paulo já estava. Aí você teve a visão, vai chegar na Bahia. Eu vou me preparar. Se já passou pelo mundo, já chegou no Brasil, São Paulo e Rio, é questão de tempo. Vai chegar em todos os estados. Rapaz, quer dizer que você trabalha com produtos ortopédicos e hospitalares. Produtos ortopédicos e hospitalares. Teve essa sacada, segurou o dinheiro do banco, segurou os produtos, teve caixa para comprar e pagar à vista e está tendo os 3 melhores meses de 17 anos da empresa. 17 anos da empresa. 17 anos da empresa. E a gente... E aquela coisa, dentro da empresa, focado, separando as finanças, controle de estoque. Porque olha o que aconteceu, Kátia. E aí eu agradeço muito a Deus por naquele dia me dar aquele medo. Deus implantou um medo em mim e eu fiquei com medo. Aquele medo saudável. Que eu falei bem assim, caramba, se essa crise vier, como é que a gente vai fazer? Eu preciso pelo menos pagar todos os meus fornecedores. Quando eu peguei o empréstimo, e aí eu usei o dinheiro em abril, quando chegou em maio, o dinheiro acabou. E eu ainda tinha um monte de coisa para pagar. Porque essa foi outra coisa muito séria.
ninguém, por mais dos meus bambambãs mentores e economistas que eu li, que eu ouvi, ninguém acreditava que nós fôssemos passar dos seus 60, 90 dias. Então, quando você pensou 3 meses, você fez a média que todo mundo estava prevendo. Quando a coisa começou, eu comprei o jogo Gente Grande da Febracis e logo ali todos aqueles mentores grandes que o Paulo trouxe como colaborador, eles estavam dizendo, olha, nós não sabemos. Quando passou 60 dias, todo mundo mudou a linguagem. Não sabemos até quando vai, até quando vai. E aí o cara que é empresário, que é empreendedor, e aí eu vou falar um pouquinho do que aconteceu do empreendedorismo na pandemia, o tanto de negócio que está abrindo. Fica essa sacada, gente. O melhor momento de empreender é nas crises. É na crise. É ponto comercial que fica vago. É aquele concorrente seu que você não conseguia ganhar para ele, você engole ele. Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Aí em maio eu fiquei no desespero, eu acordei de madrugada, falei, Senhor, o que foi que eu fiz de errado? Como é que eu pego um empréstimo e agora eu estou devendo e estou devendo muito mais? Só que foi o que aconteceu. Aí é que foi a sacada para me ter junho e julho os melhores meses. O capital que eu peguei, entenda, eu estava pagando, uma parte eu paguei o que eu tinha comprado e que não está saindo. Porque a economia mudou, as necessidades mudaram. E uma parte do dinheiro eu usei para comprar à vista, sendo que eu tenho 30, 60 dias para receber do cliente. E aí foi a sacada. Eu falei, eu tenho que concentrar todos os meus esforços, e aí entra Pareto, a regra 80-20. Eu preciso concentrar todos os meus esforços naquilo que vai nos 20% para me gerar os 80%. E aí eu foquei no que estava saindo e foi aí que eu posso dizer que foi o pulo do gato. E foi aí que eu comecei a ter uma maior visibilidade fornecedor. Caramba, se eu vendo esse produto uma vez para fulano, se eu começar a ter uma venda recorrente, quanto é que eu vou ganhar? E aí que foi que aconteceu, Kátia. E aí eu comecei a fornecedor a mandar produto com prazo. E antes de vencer a duplicata, eu vendia, eu já pagava ele. Ele, rapaz, eu te dei o prazo. Mas, amigo, já vendi. O dinheiro não é meu. E aí entra outra sacada. Empreendedor, quem quer empreender, o dinheiro da empresa não é seu. Walter, eu vivi isso no turismo muito forte. Eu não sei qual é a margem do seu negócio, mas a minha, eu trabalhava com Terra Santa. Amigo, o pessoal pagava pacote de 15 mil, 18, 20, 21, 25. E a minha margem não era 10%. No início da empresa, era uma época de um mercado de Varig, Vasco e Transbrasil, era 10, 12. Caiu para 9, para 8, para 7, para 6. Antes de eu suspender a empresa, nós estávamos ganhando 5%. Então a conta tinha milhões, porque eu levava 100, 300, 400 pessoas para Israel. Eu olhava para aquele dinheiro todo e dizia, esse não é meu. Então eu fazia o que você fazia, Walter. Eu gostava, época de vacas gordas, eu gostava de antecipar pagamentos. O meu operador de Israel dizia, a primeira que me liga, janeiro e fevereiro, querendo fazer um calção para outubro, é Kátia da TKL. Por conta disso. Depois a gente tomou alguns tombos, se apertaram, precisei pedir alguns créditos. Tudo que uma empresa de 23, 25 anos está passivo de passar. Mas, amigo, esse é o melhor caminho. Quando você tem um dinheiro que você já vendeu, fica essa dica de ouro. Todo empreendedor, microempreendedor, tem que entender que aqueles 100 mil, aqueles primeiros 50 mil, 500 mil que está na sua conta, cara, se 10% for seu, olhe lá. Então, primeiro, pague, para depois você sorrir com o dinheiro que sobrou. Pronto. Esse é o meu mantra desde que eu abri minha empresa. Porque quando eu abri minha empresa, Kátia, eu era um menino de... Eu tenho hoje, gente, 41 anos. Eu era um menino com 23 anos de idade, que eu ia no banco pegar talão de cheque da minha empresa. Eu abri com 21, amigo. E o caixa da empresa, ele chegava para mim e falava bem assim, olha, da próxima vez, traga a autorização do dono da empresa. É isso mesmo, Walter. Eu ia pegar empréstimo, aí o gerente falava bem assim, olha, mas eu preciso de uma garantia. Aí eu falava, cara, eu não tenho garantia nenhuma. Parabéns, E aí eu até me emociono para falar isso, porque quando eu comecei, eu fui assim. Eu cheguei para fornecedores, tem uma passagem do meu momento, a virada da minha empresa. Eu fui com minha esposa, na época a gente namorava, com o pai dela e com a mãe dela para uma feira.
em São Paulo. E aí eu cheguei para um fabricante e ele tinha lá um stand que todos os produtos da empresa dele estavam nesse layout. E era muito mais do que eu tinha na minha empresa toda. Aquele estoque que ele estava ali expondo era muito mais do que eu tinha na minha empresa. E aí eu cheguei para ele, Atílio, o nome dele, Atílio, um dia eu vou ter um layout desse na minha loja. Aí ele falou bem assim, não, você vai ter sim. Eu falei, não, eu tenho certeza disso, um dia eu vou ter. Aí, não, você vai ter sim. Aí eu falei assim, não, Atílio, mas primeiro eu tenho que ir, tem um ano de empresa só. E assim, eu já estava conseguindo pelo menos pagar as contas. Eu deixava de comer, mas eu não deixava de pagar as contas, o Cátia. Então eu passei dificuldade porque eu quis ter dignidade. Eu queria olhar para trás e dizer assim, ó, eu fiz. Não foi dado, nem foi. Então a dificuldade foi por causa disso. E aí ele chegou para mim e falou assim, pronto, eu te vendo isso daqui. Aí eu falei, eu sei que você me vende, mas eu não tenho dinheiro para comprar. E tipo assim, Kátia, era, nos dias de hoje, nem como se fosse hoje, R$3.500 era aquele pacote daqueles produtos. Era muito mais do que eu tinha de estoque na minha loja. Olha como eu comecei, com nada. Comecei com um sonho. E aí a Atílio falou assim, Walter, é seu. Eu falei, Atílio, eu não tenho dinheiro. Abracei ele, até me emocionei. Ele falou, não é seu. Aí ele chamou o Luiz, que era o gerente, falou, Luiz, quanto é que dá isso aí? Eu falei, Atílio, eu já vi. R$3.500, Atílio, eu não tenho condição de comprar. Aí ele falou, Luiz, liga pra Sônia e vê quanto é que o Walter paga por mês de duplicata. E aí eu fui tomar um refrigerante com ele. E aí quando ele voltou, ele falou assim, rapaz, esse negócio tá feio. Aí eu falei, por que, Atílio? Ele, ó, você tá pagando hoje pra gente uma média de 250, R$300 por mês. Aí eu falei, é verdade, isso é verdade. Eu tinha a empresa toda na ponta do lápis. Ele, então, eu tô mandando pra você esse layout e eu vou dividir em R$250 por mês. Aí eu digo a você que tem coisas que só Deus faz. Aí eu tô dizendo a você que eu sei o que é isso, porque quando a gente se esforça, quando a gente faz o nosso caminho, há milagres que a gente semeia e que a gente colhe. Mas há milagres que só Deus pode fazer, como mover o coração de um homem desse. E aí, imagine, se era muito mais do que era o meu estoque, eu tinha uma outra loja dentro da minha loja. Exatamente. E o que foi que eu fiz? Antes de terminar, antes de vencer as duplicatas, eu pagava antecipado. Walter, aí, o melhor gosto, o gostinho mais gostoso de um empreendedor novo que está começando, que quer levantar seu nome e sua credibilidade, eu posso dizer a você que essa é uma dica. Empreendedor novo, antecipe o pagamento das faturas que você vai ser visto no mercado, no fornecedor, seu nome vai correr rapidinho. Porque tem gente, Walter, que está empreendendo e pensa assim, ah não, só vou pagar no dia do vencimento tendo dinheiro. Sabe o que é que eu dizia, Walter, na empresa? Duas coisas. Como eu não tinha sócio na empresa, eu era sozinha, e eu nem sempre ia na empresa, aquelas coisas às vezes de dono, eu digo, olha, falava para minha gerente financeira, vamos antecipar pelo menos 2, 3 dias os pagamentos, porque se eu não vier, ou se eu aparecer qualquer outra coisa, eu ainda brincava sempre assim, ó, às vezes uma dor de barriga te impede de ir na empresa e você é aquela pessoa que precisa botar o dedo no botão para liberar o pagamento. Hoje eu uso muito o celular, mas na época não. Então eu sempre gostei de antecipar. E aí eu digo a você, essa é a oportunidade de você levantar seu nome, porque eu sei que você se emocionou aí, porque eu vivi tudo isso que você viveu e eu não sabia que você tinha essa história tão detalhista igual comigo. Eu abri minha conta no Bradesco. não é à toa que é Catiana Oliveira. É Walter Oliveira. É a prima, já lhe falei que você é minha prima, só não sabemos aonde aí, mas é aí, ó. Walter, sua história se conecta muito com a minha. Walter tinha 21 anos, estava ainda terminando o segundo ano, terceiro ano da faculdade. Meu pai disse assim, você quer abrir empresa? Se forme primeiro. E aí eu obedeci meu pai, então fiquei com aquela situação. Foram 2 anos de informalidade. No ano de 1996, eu peguei o canudo em julho, em novembro abri o CNPJ, sendo que desde 1994 eu já fazia caravana para os congressos religiosos. Mas, Walter, ninguém me dava crédito, apesar que uns não davam, o secular não dava, mas você sabia que eu achava graça diante do banco, diante do rodoviário?
Eu cheguei diante de uma factory que eu não tinha capital de giro, vendia 10, 12 vezes a caravana Padonep do Rio de Janeiro em julho. Cheguei numa factory com desse tamanho de bolo, de De cheque. cheque. O filho do dono disse assim, pai, tem uma jovem aqui e para trocar coisa, mas eu não vou fazer não. E eu tinha ido para essa factory por referência de uma amiga minha que trabalhava no Polo. Aí o pai me conhecia dessa minha amiga, fez, é Kátia que tá aí, pode trocar. Porque se essa menina não pagar, ninguém mais paga. A lágrima caiu. Outro, na época eu não tinha o IATA. Eu tinha que comprar o bilhete aéreo na mão de outra pessoa. Um Nossa. consolidador comprou a minha briga, outro não. E aí vetaram metade de um bloqueio aéreo, porque um acreditava em mim e o outro não. Depois dessa humilhação, eu corri atrás para ter meu IATA. Aí tive por um bom tempo. Quem não sabe o que é IATA, é o órgão máximo para você ter o próprio bilhete aéreo em casa. Que isso tudo caiu por terra. No ramo de turismo, inovou em tudo. Mas assim, Walter, é algo empreendedor, é algo lindo você abrir. Quero dizer que é uma das coisas que me impacta também, é despertar pessoas para empreender e é pegar microempreendedor começando e passar para ele essa vivência que eu aprendi na prática. Agora, Show. quem tá aí querendo com medo de empreender, tá aí, né? Olha, 2 testemunhos, né? Aí você tá aí, eu costumo sempre dizer, Kátia, que tem muita gente que tem o dom e o talento para empreender, mas está com medo e com vergonha. O que você Verdade. fez foi se despir de toda a vaidade e se vestir de humildade, foi de porta em porta. Eu ia para São Paulo. O melhor investimento que eu fiz até hoje na minha empresa, ó, a Alessandra Morelli tá falando aqui, ó, sempre antecipei os pagamentos a semana, todos nas segundas. É a melhor coisa. Show! Bom Melhor coisa. princípio para microempreendedor. Gabi tá aí, Gabi também é empreendedora. Se eu contar a história minha de Gabi, Gabi começou a empreender por causa do Masterclass, uma vez que a gente fez aqui. Viu, Kátia? Então eu ia nas empresas. Ainda vou participar de uma sua. Pode me avisar com antecedência, que eu aproveito para curtir Léus, que eu estou com saudade de Pronto, Léus. E quero pronto, estar numa Masterclass com você, meu amigo. Desde quando você lançou pronto. aquela, no curso do coach que eu fiquei interessada. Pois é, É tá vendo sério. aí? Já É foi sério, eu plantado, quero a gente estar vai com você. fazer. Pronto. E aí o que acontece? Sabe qual foi o melhor investimento que eu fiz, Kátia, na minha empresa? O melhor investimento de todos foi quando eu fui para São Paulo, que é onde estão todas as fábricas. E eu fui em todas as fábricas, um menino de 23 anos, eu fui pedir crédito. Só, eu quero falar com o dono aí. Fui falar com 23 ele assim. anos. Eu falei, cara, ó, o banco não me empresta dinheiro, eu não tenho crédito. Agora, meu projeto é esse. Eu quero que você me dê crédito. Me venda fiado. Me ajude. E foi o melhor investimento que eu fiz. E aí, o que foi que eu fiz depois? Um ano depois, eu fui lá voltar para agradecer e perguntar a ele se valeu a pena me dar o crédito. Porque no ramo que eu tô, eu sei que tem muita gente que compra e não paga, tem muita gente que é enrolada. Verdade. E o meu CNPJ é o mesmo CNPJ Todos os desde ramos, Walter. 2003. Todos os Todos anos. os ramos. Meu CNPJ é o mesmo desde 2003. 2003. Desde 2003. Vamos lá, então, que a gente já está quase para acabar. Voou. Ê, Quem não meu Deus apertou, do quem não céu. apertou o coração, quem não Ai, que convidou assunto mais bom. amigos, ficou com conteúdo só para você. Quem quiser que a gente continue aqui, a gente continua. Que Mas vamos assunto lá. bom, que assunto gostoso de empreendedorismo. Se você topar, Empreendedorismo. eu vou. A gente vai para a segunda. Vamos. O Fecha YouTube vai essa. ficar direto. Bora. Fecha essa e vamos. Vamos lá. Dica para empreendedor. Pronto, eu coloquei ontem. Network é vida. Você que é empreendedor, amigo, tá lá no Odisseia do Empreendedor no meu Instagram. Network é vida. Eu Tem vi, uma tá pesquisa douradinho, lindo. tem uma pesquisa americana que diz que você precisa conhecer 5 pessoas para ter acesso ao presidente dos Estados Unidos, independente de qualquer parte do globo que você está. É aquela história. Repete? Você precisa conhecer 5 pessoas para ter acesso ao presidente dos Estados Unidos, que teoricamente Para é o ter homem mais acesso blindado ao presidente dos Estados Unidos, ao presidente dos Estados Unidos. Ok. Ao que é, presidente. que é a pessoa mais difícil. Então, a Alessandra foi para o Masterclass, foi top mesmo. Então, vamos lá. O que é isso? Network. Aí eu vou dar o exemplo do network que aconteceu comigo lá em 2003. Estou escrevendo. Eu abri uma conta no Bradesco porque minha esposa, hoje minha esposa,
o pai dela era muito influente e ela também já tinha conta no Bradesco. Ela falou pro gerente, ó, meu esposo, meu namorado tá indo abrir uma conta. E aí foi tudo facilitado. Quando eu cheguei na Caixa, eu passei um mês para abrir a Caixa, porque na época tinha o Cielo, era do Bradesco, Sim. e o Cielo era do Mastercard era da Brasil. Caixa. E era Cielo da era do Caixa. banco. Então eu tinha que ter na Caixa também. E aí nada. Nada, ninguém abria. Aí, quando eu trabalhava em Tabuna, tinha um gerente na Caixa, que eu conhecia ele. Todos os dias eu ia fazer depósito, fiz amizade com todo mundo. Eu sou isão, eu fiz amizade com todo mundo. E aí um dia eu tô descendo, já triste, tô descendo a escada da Caixa. Um mês de loja aberta, um mês perdendo venda. Aí Marcão, hoje ele é superintendente regional da Caixa. Aí eu encontro com o Marcão, já contei essa história para ele, ele se emocionou. O cara, 2 metros de altura, pense aí. Aí ele, ô Júnior, tá fazendo o que aqui? Eu falei, ô Marcão, eu abri uma loja aqui e tal, vim aqui para abrir uma conta, mas não abri minha conta não. Aí ele, não abriu sua conta? Eu, não. Ele me pegou pela mão, a gente subiu a escada, ele tirou a menina que abriu a conta e falou assim, ó, abra a conta agora de Walter e antes de chegar o talão de cheque, você vai pedir a rede K para ele. Eu abri empresa na Caixa sem trazer um documento, só com o número do CNPJ, por empresa de alma. Anos depois, eu estava com meu sogro e aí o gerente da Caixa, e aí meu sogro me apresentou, ele disse, rapaz, o gerente da Caixa, rapaz, vamos lá pegar um empréstimo, fazer um capital de giro. Ele falou, pô, já tentei tanto, ninguém nunca me emprestou, esquece isso. Rapaz. Aí contei para ele, quem abriu minha conta foi Marcos. Ele, rapaz, Marca hoje é superintendente. Eu falei, pois é, Marcão não tá mais na agência, ele nem lá eu não vou mais. Aí ele falou bem assim, lembro que eu sou de Rita, ele falou, Rita, ligou para Rita, era minha gerente, para emprestar o dinheiro. Aí Rita falou assim, Júnior, ela me ligou, Walter, vem cá no banco. É Ailton, né, meu nome gerente da Caixa? Ailton, não, da Caixa. O galegão. Aí o gerente ligou para ela, aí ela falou, Walter, eu preciso... ele mandou me emprestar um dinheiro aqui. Só que tem uma coisa, sua pasta tá aqui, não tem documento nenhum. Como é que você tem essa conta? Ela é aposentada, e aí foi assim. Então, network é vida. Então, hoje, como é meu network? Você falou, seu network, você tem network aonde Israel. Então, gente, eu estou conectado com Kátia. É o meu network. Se eu quiser ir para Israel, eu vou procurar quem? Eu vou procurar Kátia. E se eu tiver aparecido por um acaso, fui para Israel e sem falar com ela, e eu não conheço ninguém lá e acontecer alguma coisa, eu vou acessar ela. E com certeza ela vai usar o network dela para alguém lá me receber ou me orientar ou fazer o que for. Network é vida. E eu ouvi de um grande palestrante que network não é você trocar cartão. Network é você ter empatia, você criar conexão. Conexão, né? O mínimo de um relacionamento. Vou falar agora sobre empreendedorismo. O Masterclass, o evento Masterclass, quando a gente idealizou, quando começou a chamar a gente de louco, você vai trazer esses caras, um evento em Ilhéus com um custo de mais de 150 mil reais. Vocês são malucos? A gente montou o Masterclass, Kátia, com R$0. Só a ideia. Só que foi o que eu fiz antes. Eu ouvi de um palestrante, Rafa Prado, como é que ele fez para trazer Robson Cialdini para o Brasil. Tá bom. Uau. Eu vou fazer igual. E aí, todos os palestrantes que a gente trouxe para a primeira edição foi pelo network do meu sócio, do Rodrigo. Só uma colega de coach que eu trouxe, a Paty Pirajá. Esse sócio seu é na empresa... Não, aí já é uma empresa de eventos. É uma outra empresa que você tem. Uma outra empresa. E aí a gente trouxe o Gustavo Cerbasi, Pedro Supete, foi aqueles todos. No segundo ano, a gente trouxe o Thiago Nigro e o Sandro Magaldi. Eu conheci o Sandro Nigro e o Thiago Magaldi, o Sandro Magaldi e o Thiago Nigro, no evento Fator de Enriquecimento de Paulo Vieira. Foi eu, meu sócio. O que foi que eu fiz? Eu estava com o card do primeiro Masterclass. Quando terminou a palestra, eu fui pro background. Quando o Sandro Magaldi desceu, eu falei, cara, não quero te pedir um autógrafo. Eu quero te apresentar o meu projeto. Ele pegou o card, olhou, segurou. Vamos fazer uma live agora? Faz aí uma live aí agora.
Você está me convidando para o Masterclass e eu estou aceitando o convite para estar no Masterclass. Uau. Um ano antes. Eu fui para o evento Fator de Enriquecimento em julho. O Masterclass primeiro foi em agosto e eu fechei com ele para o ano seguinte. No outro dia, Thiago Nigro. Da mesma forma, eu fui lá. Aí, Você estava pronto com a ideia não só na cabeça, a ideia planejada, esquematizada e foi para o lugar dos cobras. Foi para o lugar do certo. Perfeito? E aí, o que é que aconteceu? Quando foi em março, o Masterclass foi em maio. Quando foi em dezembro, a gente começou a fazer o Masterclass. Foi o que eu fiz? Peguei o Instagram, Magaldi. Aí peguei a foto, eu cheguei com ele. Você lembra disso? Ele lembra. Vamos fechar o contrato? Aí ali ele passou para a secretária dele e aí a gente fez. Thiago Nigro, a mesma coisa. Eu falei, fala, primo, tudo bom? Ó, lembra dessa foto? Aí ele, ô, Valtão, tudo bom? Tá, isso aqui. A gente vai fazer o evento, a gente quer você. Ele, ponto, tá fechado, vamos lá. Então, o empreendedor, ele tem que ter network. Network não faz trocando cartão. Você tem que usar o quê? Ancoragem. O que foi que eu falei para ele? Eu falei, Magaldi, eu sou o Walter, lá de Ilhéus, na Bahia, terra de Jorge Amado. Eu criei essa empatia com ele, então todas as postagens deles eu curti, eu estava começando a interagir. Então, network é isso. Por exemplo, tá aí a Alessandra, é a ex-presidente do Rotary Club, eu faço parte do Rotary Club. Eu sou rotariano, eu fui presidente do meu clube, fui governador assistente. Meu network se expandiu. Então, hoje, se eu quiser fazer qualquer coisa na Bahia, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para um companheiro presidente do Rotary Club. Mas você não vai entrar no Rotary Club porque você vai se usar do Rotary Club. Para você ser um rotariano, você, primeira coisa que tem que fazer, você tem que servir ao próximo. Você tem que ter um desejo dentro de você de servir ao próximo. Senão você vai estar no Rotary e você não vai ter esse network. Porque o rotariano vai perceber que está ali por interesse. E as portas se fecham. Então, quando eu entrei no Rotary, eu entrei para servir. Por quê? Eu já tinha muito, eu já conquistei muito. E hoje eu tive uma aula de finanças e o Kaiser ele falou o seguinte: existem 3 níveis de riqueza. Olha, anota isso. Empreendedor, finanças faz parte do empreendedor. Existem 3 níveis de riqueza. O primeiro nível de riqueza é aquele que ele ostenta a riqueza com o carro. Então ele se conecta com as pessoas que ele compra um carrão. Aí ele é o primeiro nível de riqueza para ele. Aí a Alessandra colocou aí, Rotary é servir. Hein, Alessandra, quantas noites a gente perde servindo a Rotary? Quantos dias de planejamento? Sem ganhar R$1. Eu tenho um amigo, meu sócio, ele pergunta assim, rapaz, por que você ganha nesse Rotary? Eu falei, nada, eu ainda pago por mês. Copia. Ele, você paga para participar do Rotary? Eu falei, pago todos os meses. E você ainda vai lá servir, você ainda vai... Então, o primeiro nível de riqueza é você compra um carro. Aí você sai da pobreza, você compra um carrão para ostentar. Então, existe aqueles que estão abaixo do carro, é o primeiro nível. O segundo nível, eu estou falando para o homem. Ele não é o carro, ele é o relógio. Aí ele bota um relógio, ele bota um carro no pulso. O terceiro nível é quando ele começa como o cara falou, a melhorar a mulher dele, a pagar o salão, a dar roupa boa para a mulher, a dar marca, da grife. Então, o terceiro nível é quando você tem grife. Mas aí ele falou o que eu queria ouvir e valeu a aula. O maior grau de riqueza, e aí, gente, não importa em que nível financeiro você esteja, o maior grau de riqueza é quando você é filântropo. O maior grau de riqueza é quando você tem para dar. E é quando você ajuda o outro, o menor. Quando você ajuda. E aí você pode estar em qualquer nível que você vai se conectar com o cara mais rico, porque ele vai estar no mesmo nível que você, porque quem tem a riqueza perene são os maiores doadores. Eu falei, caramba, então sou eu. Essa riqueza sou eu, porque eu passei 10 anos com um carro e todo mundo falou assim, mas você tem condição de comprar um carro, por que você não troca? Eu falei, porque eu tenho um propósito na minha vida. E o dinheiro que eu estou usando é para esse propósito, que era para ter minha filha. E minha filha nasceu. Eu troquei de carro. Mas eu tinha um propósito. Qual foi a frase? O maior nível de riqueza é a... O maior nível de riqueza, filantropia. Ah, tá. É a doação. Sim. Quando você começa a ter dinheiro para doar, quando você começa a doar... É servir ao próximo. Maior é o que serve.
Ó, Kátia, aí é com você agora. Ó. 8h03, faltam 5 minutos, 5 minutos para acabar a live. Não, faltam ainda 10. Você quer ir fazer mais meia hora depois? Você que sabe. Se o pessoal quiser ficar aí, vamos ver se o pessoal Bora, vai quem interagir. topa? Fica, Pra gente gente. continuar. Eu já anotei aqui 3 dicas. Revisando essa, você começou a falar as dicas, mas estamos aí para a gente partir para a segunda. Mas você deixou claro que o empreendedor que cresce e tem sucesso, ele precisa viver por princípios, tá? E aí, princípios, cada um tem que realmente nortear os seus, começando pelo cristão, pelo moral, pelo ético, tá? Você enfatizou a importância da credibilidade. Credibilidade é algo que se constrói, não é algo que se pega ali, não é algo que se exige, é algo que se constrói. Como é que se constrói? Com as atitudes. Você deu vários exemplos aqui na live. Então, você que entrou agora, volta à live que eu vou deixar salva e pega quais são, como construir uma credibilidade no mercado, de nome, de fornecedor. E o outro que eu anotei aqui foi os níveis de riqueza, mas que eu deixo para a última chave poderosa, que é: qual o maior tipo de riqueza? Ela é mensurada pelo carro que você tem, pelo relógio que você usa, pelas grifes? Não. Seu grau de riqueza é mensurado pelo seu grau de doação. Essa é minha. Essa síntese é minha. Pela filantropia. Você quer ver uma coisa? A gente está no melhor momento para empreender. O melhor momento para empreender. E o que é que a gente vê? As pessoas querendo abrir negócios para ganhar dinheiro. Você não abre um negócio para ganhar dinheiro. Verdade. Você abre um negócio para gerar valor. Verdade. Se você abre um negócio para ganhar dinheiro, vem um concorrente e copia a sua ideia. Isso e mesmo. Aí você quebra. Outra coisa... Mas se você gera valor... Você sabe... Perfeito. Tomara que dê tempo. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe, quando eu abri minha empresa, o meu concorrente era uma das famílias mais ricas da cidade. E quando eu fui alugar o ponto, o rapaz, seu Joãozito, do ponto, falou assim: meu filho, você tem certeza que você vai abrir esse negócio? São 17 anos, essa família fechou esse ramo de negócio e eu continuo até hoje. Isso aí. Teve algo parecido, amigo. Ai, quanta conexão. Walter, vamos encerrar essa live e reabrir outra para a gente começar. Encerra e eu fico aqui esperando. Vamos lá. Todo mundo chamando outro coleguinha. Vamos encerrar essa e voltar, senão vão derrubar. E é ruim derrubar.